E aí, meu amigo e minha amiga, sou o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo aqui do canal Universo Discreto, mais um vídeo da playlist de Python e OpenCV. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre contornos. Contornos é um conceito muito importante no OpenCV, é um conceito relativamente simples, mas bem poderoso para você reconhecer objetos, reconhecer formas, até trabalhar com segmentação, dá para fazer muita coisa a partir da noção de contornos. E por isso eu acho que é importante explorar esse conceito em mais de um vídeo. Então esse é o primeiro vídeo de contornos. Mas antes até de falar de contornos, do conceito propriamente dito, vai que você tenha caído de paraquedas aqui por algum motivo, você estava pesquisando sobre contornos do OpenCV e aí você caiu no meu canal. Eu queria usar essa introduçãozinha rápida para te convidar a se inscrever e conhecer mais o meu canal. Lembrando que tem a minutagem aqui embaixo, então você pode pular, não precisa assistir essa introdução aqui se não quiser, mas se você continua aqui, talvez curioso de saber do que se trata esse meu canal, o próprio nome já diz, o Universo Discreto é um canal sobre computação, mais especificamente a parte do software, e ultimamente os vídeos que eu tenho feito caem muito nessa linha de curiosidade sobre computação. Então eu falo para o público em geral, para todo mundo, de alguns conceitos que são relativamente complexos em computação e eu tento falar deles de um jeito simples, em 10 minutos, 12 minutos. Então dá uma olhada aí que eu já abordei tanta coisa nesse canal que com certeza você vai achar alguma coisa aí que vai te interessar. Também esses drops aqui um pouco mais antigos, mas que é a mesma ideia. E ultimamente, eu tenho focado bastante nessa playlist de Python e OpenCV e também na de redes neurais artificiais, machine learning, porque ao mesmo tempo que o meu canal tem uma vertente de vídeos que tentam explicar conceitos complicados de uma maneira simples, também tem esses vídeos mais em formato de videoaula, de curso tradicional, onde eu tento realmente explorar com mais detalhes conceitos mais complexos. E você está na playlist de Python e OpenCV, a ideia dessa playlist de Python e OpenCV é explorar os principais conceitos dessa ferramenta, o que dá para fazer, falar das principais funções, tentar desenvolver projetos nessa linha. Então dá uma olhada aí que tem bastante coisa. O canal começou mesmo para abordar essa ideia de Python e OpenCV, mas também provavelmente vai te interessar, né? Porque se a gente está falando de Python e OpenCV, em muitos casos a gente também acaba abordando a IA, Machine Learning. Então dá uma olhada que tem tantas playlists de vídeos relacionados a Machine Learning, cuja ideia é falar do básico ao avançado na parte de desenvolvimento de Machine Learning e também de redes neurais artificiais. Então, no fim das contas, tanto essas playlists de Machine Learning, de redes neurais e até de OpenCV, são como se fossem livros, onde cada vídeo é um capítulo e você escolhe, não precisa assistir tudo do começo, você pode pular para a parte que te interessar mais. E se você achar que esse trabalho que eu faço é interessante de alguma maneira, não deixa de se inscrever, dar like nos vídeos, compartilhar ou virar membro. Virar membro é uma coisa que ajuda a subir o canal nesse YouTube de meu Deus aí, ou também mandar um pix para universodiscretopix@gmail.com, que quando você manda um pix para o meu canal, eu acabo usando esse dinheiro, esse recurso para investir nele próprio. Seja em mais equipamentos, comprar livros, comprar cursos, eventualmente, à medida que o canal for crescendo, até ter editores, roteiristas, né? Eu gostaria que o canal desenvolvesse até chegar nesse ponto, e todo incentivo que vocês dão nesse sentido ajuda a chegar nesse ponto. Mas se você puder ajudar se inscrevendo, dando like, compartilhando os vídeos, já é uma ajuda que você não gasta nenhum dinheiro e me ajuda muito. E no mais é isso, muito obrigado e vamos ao que interessa, vamos falar de Python e OpenCV. Bom, falando agora de contornos propriamente dito, pessoal, a ideia de contornos são basicamente as linhas que conectam alguma parte, alguma região de alguma imagem, formando um objeto. E isso é um jeito da gente trabalhar com um certo reconhecimento geométrico. Assim, eu estou falando, mas eu acho que é bom eu dar exemplos mostrando. Aqui você tem uma imagem simples, que é só uma imagem de fundo preto e você tem um retângulo branco. E quando a gente aplica um algoritmo de detecção de contornos, de reconhecer o contorno ou desenhar, o contorno é justamente essa região vermelha aqui. Você consegue delimitar, marcar os pontos exatos, ter uma lista dos pontos que formam aquele contorno. Então,
esse acaba sendo o elemento fundamental, o elemento base para você conseguir fazer coisas mais complexas, pois se você quer, por exemplo, reconhecer, para pegar exemplos simples, né? Você quer reconhecer um círculo numa imagem, você quer reconhecer um triângulo numa imagem, ou você quer reconhecer uma forma mais complicada, tipo uma pessoa, cabeça e tudo mais, a primeira coisa, uma das primeiras coisas fundamentais que você precisa ter é o contorno. Ou seja, esse conjunto geométrico, esse conjunto de pontos que envolvem todo o objeto e acabam sendo um elemento básico, uma representação da estrutura básica que você pode depois analisar e verificar a forma, né? Tudo bem que aqui é um exemplo muito simples, eu vou explicar melhor como é que eu fiz isso, mas eu vou até pular aqui, ó. Esse aqui é o exemplo que eu faria no vídeo seguinte, né? Que você tem um Pokémon, no caso, e aqui eu tenho o contorno que delimita exatamente o Pokémon, que a partir do momento que você tem essa forma, esse acaba sendo um primeiro passo caso eu queira fazer um algoritmo que, por exemplo, o que é a cabeça, o que são os membros. Muitas aplicações em visão computacional, que é justamente essa ideia de a partir de uma imagem você extrai a informação que você quer. Se você quisesse fazer um algoritmo, por exemplo, que olha a imagem de uma pessoa e tenta separar o que é a cabeça, o que são os braços, o que são as pernas, você primeiro vai precisar desse contorno complexo para aí, numa outra etapa, fazer essa análise mais complicada. Então, o que eu estou destacando para vocês aqui é que com essa ideia de contorno, você tem o elemento base para você delimitar geometricamente o seu objeto, para aí ir além e fazer algum tipo de reconhecimento de formas, de detectar objetos, né? Analisar a imagem de alguma maneira. Mas tá, Lucas, legal, bem legal, mas como é que eu faço isso para começar? Bom, para começar, tem essa funçãozinha aqui que eu fiz que serve justamente para eu montar esse grid bacana aqui que eu sempre faço. Eu não vou explicar essa função inteira porque já tem um vídeo que eu foquei só nessa função, então eu vou deixar ele na descrição se você quiser entender o que essa função faz, mas o que interessa é o uso dela aqui, e eu consigo fornecer quantas imagens eu quiser, e aí ele vai montar aquele grid, aquela grade de imagens com as imagens ali lado a lado para eu poder analisar, visualizar bonitinho. Mas tá, eu quero encontrar contornos. Uma coisa importante para a gente começar a entender é que essa função que acha os contornos, especialmente essa que acha os contornos, o recomendado é que você trabalhe com imagens binarizadas, ou seja, imagens após aplicar a linearização. Lucas, eu não sei o que é linearização, não sei o que é binarização, não sei nada disso. Então dá uma olhada que eu já fiz vídeo explicando esses conceitos, vou deixar na descrição, vou deixar no izinho. Mas só para não perder o fio da meada aqui, né, depois você assiste lá, mas para não perder o fio da meada, você pegar uma imagem qualquer, uma imagem colorida, e transformar ela numa imagem que só tenha dois tons, preto e branco, pois muitas das análises que a gente vai fazer, elas são mais facilitadas, mais simples se a imagem estiver binarizada. Eu acredito, eu não cheguei a fazer esse teste agora, mas eu acredito que o Find Contours, ele funciona não apenas com imagens binárias, mas tá até na documentação, é fortemente recomendado que você trabalhe com imagem binária. Os bons resultados você vai obter a partir de imagem binária. Mas assim, eu não cheguei a testar se dá erro, se dá um resultado ruim. O que eu vi na documentação é que a função é feita pensando em imagem binária. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Para começar, eu carreguei a imagem. Eu nem preocupei dela carregar colorida e tudo mais, pois a gente vai aplicar a linearização, então eu carreguei a imagem aqui normalmente. Se você estiver completamente perdido, o que é isso, carregar a imagem, o que você está fazendo, vai voltando na playlist, porque eu assumi, eu estou partindo do princípio que a gente já sabe tudo que foi abordado na playlist até esse ponto aqui, para seguir. Não dá para toda vez reexplicar tudo. Aqui acabei usando uma funçãozinha diferente que eu nunca tinha usado, que ele verifica se a imagem foi carregada corretamente, se por exemplo, esse arquivo aqui que você passou, ele existe na pasta e tudo mais. Então, aí ele faz a verificação
se a imagem foi carregada corretamente ou não. Lembrando, tá, pessoal, que tudo que eu estou explicando aqui para vocês, o código inteiro vai estar aqui na descrição do vídeo, então você pode ir me assistindo aqui, me ouvindo e acompanhando, lendo o código também e rodando o código. Mas tá, beleza. Então agora eu converti a imagem de colorida para tons de cinza, mas se eu tivesse simplesmente botado o parâmetro 0 ali, eu nem precisaria chamar aquela função CVT Color, mas beleza, ela converte do formato colorido para tons de cinza. E aqui eu aplico a linearização, então eu transformei a imagem em preto e branco. No caso aqui, eu acabei pegando um limiar tipo 127, eu acho que eu poderia ter pego métodos como Otsu e tudo mais. Mas beleza, então tá aqui a nossa imagem binarizada e agora entra na brincadeira, né, no que nos interessa aqui, que é a questão do Find Contours, achar os contornos. Bom, essa função ela vai retornar os contornos justamente nessa lista aqui de contornos. Eu vou comentar do hierarchy já agora mesmo, vai acompanhando aí que você vai pegar. Ok, então a função CV2 Find Contours, ela recebe a imagem binarizada, a imagem preto e branco ali, onde a gente vai analisar os contornos. E aí nós temos alguns parâmetrozinhos aqui bem importantes. Eu vou mostrar todas as opções que você tem nesse parâmetro aqui, que justamente é o modo de recuperação de contornos. Então, eu vou mostrar todos os parâmetros que você pode aplicar aqui, mas para você entender, basicamente, é a maneira que você vai representar os contornos que você carregou. Como assim, Lucas? É porque você tem formas diferentes de representar os contornos que você leu. Você pode simplesmente carregar todos os contornos numa lista de uma vez só. Você pode pegar só o contorno mais externo. Você pode, inclusive, montar uma árvore hierárquica de contornos. Ou seja, um contorno que é pai vai ter o contorno filho, o contorno neto e por aí vai. Nossa, Lucas, mas eu não consigo visualizar isso. Não se preocupe, porque aqui mais para o final desse exemplo, eu mostro casos mais complicados de como funciona essa ideia de hierarquia. Então, no primeiro momento, não se preocupe com isso, pois eu vou mostrar um exemplo detalhado só dessa parte. Mas o que você precisa saber é que aquele parâmetro ali é como você vai representar os contornos que foram calculados, que foram lidos. E no caso aqui, eu acabei representando como essa árvore de contornos, que aqui nesse exemplo mais básico não vai fazer tanta diferença, mas para casos que você está realmente fazendo um algoritmo mais complexo para detectar formas e tudo mais, aí esse cara vai ser interessante. E aqui é como você vai lidar com os pontos propriamente dito, né? No caso ali, na documentação a gente até acha que a informação que é descrita é que nesse parâmetro aqui você coloca o método de aproximar os contornos, pois você pode retornar absolutamente todos os pontos. Então, num caso como esse aqui embaixo, você pode pegar ponto por ponto, então imaginando que cada pontinho, de todos os pontinhos possíveis aqui desse retângulo você vai armazenar, por exemplo, esse pontinho aqui, o pontinho vizinho dele, o que vai dar ponto pra caramba, você deve imaginar umas centenas de pontos. Então você tem desde a maneira de armazenar todos os pontos possíveis, né? Lembrando que cada ponto é como se fosse um pixel, né? Então você vai ter todos os pontinhos possíveis ali que delimitam aquele contorno. Ou você pode fazer igual eu fiz aqui, que é representar apenas os pontos mais básicos, se eu não me engano, apenas os pontos dos cantos, que é o que acontece quando eu chamo essa flag aqui, Chain Approx Simple. Então, você acaba tendo uma representação muito mais compacta desse contorno, e para os seus propósitos, às vezes eu só preciso saber esse ponto aqui do topo superior esquerdo, esse outro ponto aqui, esse ponto aqui no canto inferior direito e esse ponto aqui do canto inferior esquerdo. Então, com aquela flag que eu armazeno de maneira mais simples, apenas os pontos dos cantos ali necessários, com aqueles 4 pontos, se eu interpolar eles, ou seja, brincar de ligar os pontos, eu acabo tendo o contorno inteiro de volta. Então, a ideia dessa flag é como que quais são os pontos que eu vou armazenar propriamente dito. Armazeno todos?
além do necessário, ou armazeno só o básico, economizando memória e tudo mais, e se eu precisar ligar todo mundo, eu simplesmente faço um algoritmo lá que liga todo mundo. Então é isso. A imagem propriamente dito, como você vai recuperar e armazenar os contornos, porque vamos lembrar que uma imagem pode ter mais do que um contorno. Aqui embaixo até tem exemplo disso, ó, vou pular. Aqui, ó, por exemplo, você tem 3 contornos, tá vendo? Cada uma das figurinhas da sua imagem, as partes da sua imagem, vamos dizer assim, as linhas, as diferentes formas que aparecem ali, podem ter, cada uma vai ter seu contorno. Então, uma imagem vai ter não necessariamente um contorno só. Então, você tem desde a maneira de recuperar e representar esses contornos dentro da sua estrutura de dados aqui com Tools, quanto a maneira que você vai aproximar, armazenar os pontos propriamente ditos. São essas 3 flags aí, basicamente. Ah, legal, Lucas. E o que a função retorna? Então vamos discutir aqui. Eu já falei do contours, que é justamente uma lista com todos os contornos da sua imagem. E cada contorno é um vetorzinho com os pontos x e y que formam a borda do objeto. Dá até para ver aqui, olha lá, eu peguei esse contours que ele retornou e printei o contours, só para a gente ter mesmo o exemplo aqui para a gente entender, né? E quando a gente imprime ele, nesse exemplo super simples que a gente fez aquela imagem que é só o retângulo branco, aí eu não falei isso, mas acho que é importante comentar. Essa função contornos, ela é feita pensando na imagem binária e ela vai assumir que o fundo é esse fundo preto aí e que os objetos que você vai calcular um contorno são justamente as partes, os segmentos brancos, que é o caso aqui, por exemplo, desse retângulo branco. Então, naquela imagem ali específica do retângulo branco, igual eu estava mostrando para vocês vão ter, a gente vai ter apenas um contorno e, no caso, você ainda não vai ter a hierarquia. Aí agora eu consigo descrever melhor a ideia da hierarquia, que é justamente a matriz que vai informar quem é pai de quem é filho de quem, porque quando você tem um contorno e dentro desse contorno tem um outro contorninho menor, né? Então você tem um contorno pai e dentro um contorninho interno, ele vai ser um contorno filho, que é mais ou menos o que acontece aqui embaixo, né? Aqui embaixo especificamente, ó, esse contorno aqui de fora vermelho, ele é pai. Dentro dele vai ter um contorno filho e você ainda vai ter contornos netos. Então essa é a ideia. Um contorno dentro do outro, você vai formando essa ideia de hierarquia. E aquela matriz ali, hierárquica, é justamente quem vai guardar isso. Mas, nesse exemplo muito básico aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente não tem hierarquia, porque a gente só tem um contorno. E como a gente usou o Chain Approx Simple, a gente tem um contorno só, que vai ser justamente o vetor, igual eu tinha comentado com vocês, com apenas 4 pontos. Então, se eu não me engano, esse aqui é o canto superior esquerdo. Aí eu não lembro, aliás, eu lembro sim. Esse aqui é o Y54, e aqui é o X53 e o X195. Eu acho que é isso, eu acho que é primeiro o Y, depois o X, espero não ter trocado aqui. Mas o que importa é que cada ponto aqui é um canto daquele contorno que envolve o retângulo. E a hierarquia aqui, que eu mandei imprimir, tá tudo menos 1. Tá tudo menos 1 porque você não tem uma hierarquia nem de pai nem de filho, nem na ordem, né? Pai, filho. Cada contorno vai ter uma informação de hierarquia composta por pai, filho, próximo e anterior. Ah, Lucas, pai e filho entendi, porque um contorno pode ter um pai e pode ter um filho. Mas o que é o anterior e o próximo? A ideia do anterior e próximo é que você pode andar de um contorno para outro. Então, cada contorno vai ser identificado por um número. Vai ter um contorno 0, contorno 1, contorno 2, contorno 3. E você pode andar de um contorno para o outro. É um jeito fácil de você navegar por todos os contornos do seu objeto, né, do algoritmo que você está implementando. Mas tá. Espero que tenha feito sentido essa parte aí, pois se tiver claro, qualquer coisa volta aí, acompanha de novo. Eu também coloquei na descrição do vídeo aí uma documentação, textos explicando essa ideia aqui com outros exemplos, caso precise. E pode parecer um negócio, Lucas, mas realmente isso aí tem utilidade, né? Eu vou até ver se eu coloco aí no vídeo
Uma das publicações que a gente fez de um algoritmo que faz detecção de câncer de mama a partir de imagens infravermelhas, imagens termográficas, é que justamente uma das primeiras etapas desse sistema é você achar a mama, achar a região do seio para depois, na etapa seguinte, você detectar o câncer de mama mesmo. E essa etapa para a gente identificar no conjunto de imagens onde está a mama e onde não está, a gente acabou implementando com contornos. Então a gente acaba delimitando toda a parte do corpo em um contorno, depois remove a parte onde está a barriga para a gente só ter as regiões da mama. Tudo isso é baseado em algoritmos simples usando essa noção aí de contornos. Então, dá para você construir um algoritmo mais complexo para reconhecer formas, seja em imagens médicas, seja também em coisas de linha de montagem, né? Às vezes você quer, a partir da câmera, verificar se peças estão encaixadas corretamente e tudo mais. Ao invés de você sair aplicando redes neurais em tudo sem entender muito bem o que está fazendo, muitas vezes, só de você aplicar uma implementação simples baseada em contorno, você já consegue um resultado, alguma coisa interessante. Beleza? Eu devia ter falado isso no começo, mas enfim, eu acho que essa contextualização é importante. E bom, existe também a função Draw Contours, que serve para desenhar os contornos que a gente tem, que acaba sendo útil especialmente para você depurar, né, você visualizar se aquele contorno está correto, ou por algum motivo na sua aplicação exibir o contorno. No fim das contas vai servir para inspecionar, depurar alguma coisa, mas acaba sendo útil também para a gente poder visualizar aquele contorno que a gente calculou, que a gente manipulou, enfim. E como é que a gente usa a função Draw Contours, que foi até o que eu usei para desenhar o contorno ali que envolve aquele retângulo? Bom, a ideia do Draw Contours é simples. Aqui só é importante ter um cuidado. Enquanto a Find Contours ela lida com a imagem preto e branco, no caso do Draw Contours, você não precisa trabalhar com a imagem preto e branco. Inclusive, o comum é você trabalhar com a imagem colorida aqui, já que a ideia, quando você for definir o contorno, você vai definir ele com uma cor colorida, né? Então, faz todo sentido aqui. Eu não cheguei a testar uma imagem binária ali, mas o que normalmente é comum no Draw Contours ali é você trabalhar com a imagem colorida. Qual que é o primeiro parâmetro? É a imagem colorida, onde você vai desenhar o contorno por cima. Então toma cuidado que essa função ela modifica a imagem original. Se você não quer que aquela imagem IMG seja danificada, vamos dizer assim, com o contorno desenhado por cima, então faz sentido você criar uma cópia da imagem que você quer e aí passar ele para o parâmetro para ele desenhar por cima. Aqui eu não me preocupei porque só estou explicando essa ideia aqui para vocês, eu só estou usando esse retângulo ali justamente para esse caso, né? Mas para você ter esse cuidado aí, isso é importante. O segundo parâmetro é a lista de todos os contornos que você calculou. Então você vai informar ali aquela estrutura que veio do Find Contours com todos os contornos. E um parâmetro importante aqui, esse terceiro aqui, você marca qual contorno você quer desenhar. Se você colocar -1, ele vai desenhar todos os contornos que estão dentro de contours, mas se você especificar, por exemplo, 0, ou 1, ou 2, aí ele vai desenhar o contorno que você pediu, ou contorno 0, ou contorno 1, ou contorno 2. Então você indica qual é o contorno específico que você quer desenhar, ou você manda desenhar todo mundo. O parâmetro seguinte é para você definir qual vai ser a cor do contorno, no caso aqui 25500. Aí é interessante observar uma coisa. Do jeito que está aqui, pelo OpenCV, ele vai desenhar azul, porque é BGR. Mas como a minha função ShowImages ela é baseada na Matplotlib, e a Matplotlib é invertido, é RGB, ao colocar desse jeito aqui, acabou que ele deixou vermelho, né? Se eu quisesse trocar aqui, por exemplo, pelo OpenCV, vamos lembrar que o OpenCV ele armazena cada pixel na ordem, primeiro azul, depois verde, depois vermelho. É BGR, mas a minha função ShowImages é da Matplotlib, por isso ao contrário, na Matplotlib é RGB. Então, no fim das contas, no aspecto prático aqui, é como se aqui fosse RGB, porque a Matplotlib vai trabalhar como RGB. Então, por exemplo, eu mudei aqui para 255 e ali o contorno vai ficar azul. Mas para isso aqui funcionar, eu vou ter que rodar tudo.
Então, vou rodar o código todo aqui só para a gente ver isso acontecer. Tá vendo como vocês podem ver ali, o contorno ficou azul, foi por isso. Eu posso definir a cor que eu quiser. Então, vamos deixar aqui de novo para ele voltar a ser vermelho. E esse último parâmetro, Lucas, é a grossura da linha. Então, quanto menor o valor aqui, mais fina vai ficar a linha do contorno. Eu achei que com 1 ele fosse ficar mais fino, né? Mas se eu botar 10, vocês vão ver que ele fica grossaço. Então, no fim das contas, isso aqui define a grossura da sua linha. Ah, não, na verdade, é porque... Lembra que eu falei para vocês desenhar por cima? Então, para eu visualizar fino mesmo, eu vou ter que carregar o IMG de novo. Olha lá, vou carregar o IMG de novo, rodar de novo. Olha lá, agora ficou bem fino. Vocês podem ver que ficou bem fino. Se eu colocar 2, olha lá, ele fica um pouquinho mais grosso. Então, a ideia é simples, né? É a espessura, a grossura da linha. E aí, beleza, eu passei para o Show Images e ele exibiu tudo ali. Até ali, nenhum segredo, né? Mas vamos expandir um pouco mais essa ideia do Find Contours, pois eu apresentei para vocês de maneira bem geral os parâmetros e eu queria nesse vídeo aqui explorar em mais detalhes os diferentes parâmetros, pois eu só mostrei os 2 mais básicos aqui. Começando pelo Mode, que é o segundo parâmetro do Find Contours, que define como que os contornos vão ficar representados. Você tem basicamente 4 parâmetros possíveis para aquele parâmetro ali, que é como os contornos vão ser representados dentro da estrutura de dados. Naturalmente, isso acaba influenciando a hierarquia dos contornos também, porque não tem jeito. Quer ver? Vamos entender melhor isso com exemplos. Mas o primeiro parâmetro que a gente pode definir para aquele Find Contours é esse aqui, ó. É Retrieval External, que ele só recupera os contornos mais externos, não se preocupa com hierarquia, nem nada disso. Então, se você estiver rodando o Find Contours e você só quiser o contorno mais externo, o contorno de fora, você usa esse Retrieval External, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então agora eu tenho uma outra imagem, olha lá, essa imagem, como vocês podem ver, ele tem mais segmentos, mais elementos, né? Você tem 2 linhas aqui, depois 2 retângulozinhos, só a linha dos retângulozinhos, e aqui dentro um retângulo maior e um retângulo menor, ou seja, uma imagem bem mais complexa. E a ideia é a mesma, aplico linearização, tal, Find Contours, né, toda a mesma coisa. A única diferença é que eu mudei esse parâmetro ali, ó, para Retrieval External. O resto eu mantive igual, mudei a imagem, ó. Aí eu vou rodar aqui para vocês. E fazendo isso, eu fiquei com 3 contornos. Ué, Lucas, mas você falou que era o contorno mais externo? Então, o que ele faz? Ele retorna todos os contornos mais externos. Então... ele retornou esse primeiro contorno aqui, que é justamente essa linha vermelha desse segmento aqui, esse outro contorno daquela segunda linha aqui, e esse terceiro contorno que é externo. Todos os contornos que estariam dentro desse objeto, ele não retorna. Então aqui você tem 3 contornos só. E se a gente fizesse aquela mesma coisa, quer ver? Deixa eu fazer aqui. Se a gente fizesse aquela mesma ideia de exibir os contornos e tudo mais, você vai ter 3 vetorzinhos aqui dentro. Ah lá, ficou meio grande aqui, mas a gente pode ver, ó lá. Você tem o primeiro contorno, que é o primeiro vetor, que provavelmente desse cara aqui, né? Desse carinha aqui. O outro contorno, que é o carinha que está do lado dele, esse carinha aqui maior, essa linha zona aqui. E o último grandão, que é daquele retângulo ali. Você viu que eles têm muitos pontos, né? E por que eles têm muitos pontos, Lucas? É porque eu coloquei Chain Approx Known. Ou seja, ele armazena absolutamente todos os pontos que formam aquele contorno. Se eu trocasse ele para Simple e rodasse de novo, eu vou rodar de novo aqui, ele vai armazenar bem menos pontos, olha lá. Ele armazena só os pontinhos essenciais, especialmente dos cantos que formam o objeto mesmo. E da mesma forma, a gente vai ver que da hierarquia, quando eu fui explicar a hierarquia, acho que eu falei a ordem dos elementos aqui de maneira trocada. Na verdade, esse primeiro elemento da hierarquia é o próximo contorno. Aqui é o contorno anterior. Esse cara aqui é o filho daquele contorno, e esse é o pai. Eu acho que lá em cima eu falei trocado, mas enfim, na edição eu vou deixar isso certinho. Mas o ponto é,
essas informações aqui é referente à hierarquia do contorno 0. Esse aqui é referente à hierarquia do contorno 1. E esse cara aqui são as informações de hierarquia do contorno 2. Então, como a gente pode observar, no contorno 1, o que ele está informando... Desculpa, no contorno 0, o que ele está informando é que o próximo contorno é o 1. No contorno 1, ele está informando que o próximo é o contorno 2 e o anterior é o contorno 0. E aqui, no contorno 2, ele está dizendo que o next, o próximo contorno, é nenhum, ele não é circular, né? Não é como do 0 para o 1, do 1 para o 2 e do 2 volta para o 0. Não é circular nesse sentido. Mas assim, no contorno 2, o próximo não existe, não tem contorno depois disso, e o anterior é o contorno 1. E pelo fato dele ser retrieval externo, ou seja, são só os contornos externos, você não vai pegar os contornos internos daquele contorno, por conta disso, nenhum contorno vai ter nem filho nem pai. Então, quando aparece -1 é para indicar justamente isso. Não tem filho, não tem pai, não tem filho, não tem pai, e não tem filho, não tem pai. Então, é para a gente entender um pouco melhor essa ideia da representação das hierarquias. E o que importa é isso, né? O código aqui é o mesmo, a única diferença é que eu imprimi, usando a ideia de fstring do Python, é o tamanho do contornos, daquele contornos, que cada contorno é um vetorzinho de pontos que forma aquele contorno. E para a gente continuar a entender essa ideia do modo onde você armazena os contornos, eu vou fazer o seguinte, a gente já discutiu o external, aí agora eu vou falar do retrieval tree em mais detalhes, que eu acho que quando você entende bem ele, os anteriores fazem sentido. Então, vamos partir para esse cara aqui, o retrieval tree, que realmente ele pega todos os contornos e constrói uma árvore mais elaborada, onde você tem pai, filho, neto, bisneto e por aí vai. Que realmente, quando você quer fazer uma análise mais pormenorizada dos contornos, acaba sendo uma boa estratégia. Mas tá, vamos entender como é que a gente trabalha com ela. Aí para isso, eu tenho novamente essa imagem complicada aqui. E como vocês podem ver, antes até de eu entrar em detalhes do que está acontecendo aqui, vocês podem ver que ele pegou absolutamente todos os contornos da figura. Mas calma, vamos subir aqui e analisar o código e observar os detalhes. Bom, para começar, não tem muita diferença no código não. A gente faz as mesmas coisas, converte para tons de cinza, aplica limerização. Caso aqui eu mudei o parâmetro para retrieval tree, que é o que a gente tinha feito lá no começo do vídeo. Aqui eu botei o approx none, mas podia ser o approx simple. Então assim, todo o código é o mesmo, com exceção daquele parâmetro ali. Só que vocês vão observar uma coisa curiosa. Total de contornos, 8. Mas se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ué, Lucas, eu tô contando 6, mas como é que apareceu 8? É porque ele acaba, essa implementação, ela acaba considerando como dois contornos diferentes, justamente os contornos que tem outros contornos dentro. Pera aí, desse jeito tá meio confuso, ó, vamos lá. Um contorno, dois contornos, aí esse cara aqui que tem outro contorno dentro, ele acaba contando como 2. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6... Porque aquele contorno ali que tem outros contornos dentro, na contagem acaba sendo como 2 contornos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, no fim das contas, ele acaba contabilizando como 8 contornos por conta disso. Talvez até surja uma dúvida de, mas Lucas, por que ele duplica? Né? Por que um mesmo contorno ele aparece mais de uma vez? Isso tem a ver com a maneira como o OpenCV representa essas informações e, pelo que a documentação fala, é um jeito eficiente de você acessar e obter informação de, por exemplo, quem é o próximo contorno, quem é o anterior, filho e por aí vai. Eu não cheguei a trabalhar muito profundamente com essas ideias para dar exemplos mais claros, mas do que eu entendi, essa duplicação que acontece com os contornos acaba sendo uma escolha de projeto que, na hora que você está fazendo implementações e tudo mais, acaba sendo mais eficiente para você acessar aquela matriz de hierarquia. Mas assim, vamos entender melhor com mais exemplos. Eu fiz esse outro código aqui e a gente desenha cada contorno em separado para entender melhor essa ideia. Então,
O código aqui está muito parecido, tudo mais. A única diferença agora é o que eu fiz. Depois que eu chamei o find contours, tal, bonitinho, eu criei um laço, como a gente pode ver, onde a gente cria uma imagem vazia. Então, para cada contorno, eu vou criar uma imagem separada por contorno, e aí vou desenhar o contorno de cada imagem. Então, por exemplo, a imagem 0, eu vou desenhar o contorno 0. Na imagem 1, eu vou desenhar o contorno 1. Na imagem 2, eu vou desenhar o contorno 2. E assim sucessivamente. Eu vou desenhar cada contorno separadamente. Vou montar uma lista de imagens de contorno para depois exibir elas no nosso gridzinho. Para quê? Para a gente poder bater o olho em cada contorno e entender melhor aquilo que eu estava explicando, de apesar de serem 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas, a gente tem 8 contornos. Como a gente pode ver, o contorno 0 é esse retângulo aqui mais externo e imediatamente ele é duplicado. Então, contorno 0 e contorno 1 representam a mesma estrutura, a mesma forma. Da mesma maneira, o contorno 2, que seria esse retângulozinho interno, esse cara aqui de dentro, ele vai ter a duplicação também do contorno 3. Então, eles representam a mesma parte da imagem. Aí, logo depois, tem o contorno 4, que seria o retângulozinho mais interno. O contorno 5, que também é um retângulozinho dentro dos dois retângulos, mas é esse retângulo maior. Olha lá, esse aqui é o 5 e esse aqui é o 4. Ainda tem o 6 e o 7, que são os externos ali. Então, quando você tem um contorno que ele vai ter filhos, ele é duplicado. E isso tem muito a ver com a maneira onde na matriz ali de hierarquia você vai acessar cada um. Aqui tem um exemplinho para a gente entender melhor. O contorno 0, que é justamente aquele primeiro. Ele está dizendo que o próximo contorno, o contorno next, ele é o contorno 6. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu estiver nesse contorno e apertar Next, o próximo, ele vai cair naquele contorno 6 ali. É isso que ele está me falando. Aí, ele não tem nenhum contorno anterior, mas o que ele está dizendo aqui é que ele tem um contorno filho. E o contorno filho dele é o contorno 1, que faz todo sentido, porque ele vai ter como filho a representação da própria forma geométrica ali, o próprio retângulo. Aí vamos analisar esse agora, o contorno 1. O contorno 1, ele não tem nenhum depois dele e nenhum anterior a ele, porque a ideia é quem é o próximo anterior a ele na mesma hierarquia. Na mesma hierarquia não tem. Mas o que tem é que o 2 é filho dele e o 0 é o pai. Então vamos olhar. Quem é esse contorno que é filho do 1? É esse cara aqui, 2. E o pai dele é o 0, que representa ali a mesma forma. Mas vamos dar uma olhada no 2 agora. 0, 1, 2. Ó. Naquela noção de hierarquia, não tem ninguém depois dele nem antes dele. Ou seja, o next e o previous, o próximo anterior, não tem ninguém. Mas o 3 é filho dele e o 1 é pai dele. Então vamos entender. Então, desse cara aqui, o filho dele é o 3, que representa a mesma figura. E o pai dele é o 1. Então faz todo sentido. Certo? Então vamos analisar o 3 agora. O 3 é esse cara aqui, novamente na hierarquia não tem ninguém depois dele, nem ninguém antes dele, mas o 4 é filho dele, perdão, o 4 é filho dele e o 2 é pai dele. Então vamos olhar. Desse cara aqui, o 4 é filho dele e o 2 é pai dele, que faz todo sentido. Aí, eu tô no 4 agora, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4. No 4 agora. Na mesma hierarquia, o 5 é o next, é o próximo. Então, naquela hierarquia ali, é a mesma ideia de árvore que a gente vê em ciência da computação. É a mesma ideia. Então, no mesmo nível, o 5 é o próximo, tá no nível dele. E no 5, se a gente for no previous, vai ser o 4. Então, do 4 você vai para o 5, do 5 você vai para o 4. Mas, olhando ainda no 4, que é onde a gente tá, é 0, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, vou deixar marcado aqui. Ele não tem filhos, mas o pai dele é quem? É o 3, que é o anterior. E assim sucessivamente. Então, essa duplicação acontece da maneira como você representa aquela matriz ali de hierarquia. E, pelo que a documentação diz, é um jeito cômodo de você acessar as informações considerando a representação daquela matriz. Então, é uma escolha de projeto que acaba gerando essa duplicação aqui,
mas que na hora que você está implementando seu algoritmo para acessar o próximo, anterior, não sei o que tal, acaba ficando mais facilitado. Parece que sim. Eu não cheguei a fazer implementações muito avançadas antes dessa ideia, mas parece fazer sentido essa ideia de que essa duplicação acaba sendo um peso para te trazer a vantagem de acessar esses contornos com toda essa questão hierárquica. E até em cima disso, eu também fiz um outro código aqui, que talvez vocês achem interessante. Não sei se é tão necessário eu rodar aqui de novo, que é um código que te permite visualizar separadamente cada contorno. Mas só antes disso, que eu acho que uma coisa importante da gente comentar também é voltar àqueles outros parâmetros. Assim, a partir do momento que você entende o Retrieval Tree, que foi isso que a gente acabou de explicar, eu acho que os outros dois ficam mais fáceis de entender. No caso do Retrieval List, ele tem uma ideia que lembra muito o External, no sentido de que você não vai ter nenhuma preocupação considerando hierarquia. O Retrieval List ele vai recuperar todos os contornos de uma só vez, inclusive quando um contorno está dentro de outro, ele vai retornar também. Só que ele vai retornar todos sem se preocupar com hierarquia. Então, no caso aqui, igual nesse exemplo mais complicado, ele retornaria absolutamente todos os contornos. Olha lá, esse, o de dentro também, o de dentro também e o de dentro também, mas tudo numa lista só, sem informar se um é filho do outro, sem se preocupar com noções de hierarquia. Ele simplesmente retorna todo mundo, o que é útil quando você quer obter todos, independente da posição que eles estão. Agora, o Retrieval Secomp aqui, ele vai retornar todos os contornos e retornar numa hierarquia de 2 níveis no máximo. Então, vocês viram até no exemplo que eu estava mostrando para vocês, se você tiver o contorno, aí outro... Eu vou explicar com árvore genealógica que é mais fácil. Se você tiver um contorno pai e logo depois um contorno filho e depois contornos netos, você já tem uma hierarquia de 3 níveis. Então, no caso do Retrieval Secomp, você não ia conseguir ter essa representação de pai, filho e neto, igual eu estou explicando. Você vai ter no máximo 2 níveis, onde no nível superior estão todos os contornos externos e, logo depois, apenas os filhos deles, que são os contornos dentro desses componentes. E é muito útil quando você vai fazer análise de contornos com buracos. Quando você está preocupado com uma análise simples o bastante de tá a sua forma geométrica e os buracos dentro dele. Eu quero simplesmente considerar apenas isso. Aí, nesse caso, o Retrieval Secomp ele vai ser útil para você. Agora, o Retrieval Tree, que foi esse que a gente discutiu, ele realmente é mais complexo. Você pode ter quantos níveis quiser, se você quiser fazer uma análise mais profunda, mais detalhada. E até voltando a esse Retrieval Tree, que eu acho que, a partir do momento que você entende ele, os outros ficam mais fáceis, até para a gente entender melhor, eu fiz esse código aqui, que qual que é a ideia? Para cada contorno, eu colori quem é o next, quem é o filho, quem é o pai, enfim, retornar a informação de absolutamente todos. Então tem essa função aqui que vai receber todos os contornos, para cada um ele vai colorir com uma certa cor, então o próprio contorno vai ficar verde, o contorno next, o próximo vai ficar azul, e por aí vai, né? Tem essa noção de cores aí. E aí ele vai desenhar cada um, considerando suas cores, tal, bonitinho. E aí uma coisa interessante, que tem esse parâmetro aqui, index, deixa eu comentar ele aqui. Olha lá, eu informo qual contorno eu vou desenhar. Vou desenhar o contorno 0, vou desenhar o contorno 1, por aí vai. Quer ver? Eu vou rodar aqui, que eu acho que é mais fácil a gente visualizar aqui. Olha lá, para aquela mesma imagem. Lembra que eu tinha comentado para vocês quem é o contorno 0? O contorno 0 é esse cara maior aqui. O contorno next, o próximo contorno, é esse cara azul. O previous não apareceu porque não existe contorno anterior ao 0, nesse caso aqui. Não existe contorno negativo. Mas o filho dele, quem que é? É esse azul bebê aqui que está dentro dele mesmo, né? O contorno 0 e o contorno 1 representam a mesma posição ali no espaço. Aí vamos rodar de novo aqui, vamos trocar para o 1. Quem que é o 1? É aqui mesmo, olha lá. Ele tá pintado com a cor verde. O pai dele é esse magenta, esse rosa, que eles estão na mesma posição. E o filho é esse azul bebê. Não tem nem next e nem tem previews nesse caso. Aí vamos pegar o próximo, por exemplo, o 2. Aí o 2, quem que é? É esse contorno aqui de dentro,
e o filho dele está na mesma posição, azul bebê, e o pai dele é aquele rosinha. Então, assim, vou pegar um outro aqui qualquer, vamos supor 5, só para a gente ter um exemplo mais lá na frente. Ó, por exemplo, o contorno 5, quem que é? É esse verde aqui, é esse retângulozinho interno, porém maior. Ele não tem next, mas o previous anterior a ele é esse vermelho. E o pai é aquele rosinha. Então é só um esquema para a gente conseguir visualizar por meio de cores todos os contornos, considerando esse aspecto hierárquico. Pai, filho, próximo, anterior, né? Por aí vai. E para fechar, que o vídeo já está ficando um pouco longo, só alguns comentários breves sobre o último parâmetro, que é o method, que representa como a gente vai armazenar os pontos do meu contorno no caso. Como eu já expliquei algumas vezes, quando você usa o chain_approx none, ele vai armazenar absolutamente todos os pontos, o que vai deixar uma lista muito grande, absolutamente todos os pontos que formam aquele contorno, mas às vezes para o seu algoritmo é mais prático ter todos, pois aí você pode fazer um laço andando ponto a ponto, fazendo alguma análise, né? Não precisa desenhar todos os pontos, não precisa interpolá-los. Mas, aí assim, é aquele trade-off, você acaba tornando mais fácil implementar um código de andar por todos os pontos fazendo uma análise, mas você vai ter um custo de memória computacional bastante elevado armazenando todos os pontos. É diferente do chain_approx simple, que você só vai armazenar os pontos finais de cada canto, né, de cada canto do seu contorno, que aí vai simplificar, mas na hora de você armazenar, se você precisar armazenar aquela informação em memória e tal, esse aqui é mais conveniente, mas para analisar, aí talvez fique um pouco mais complexo. E até para a gente ter uma noção disso, o que eu fiz? Eu peguei aquela imagem mais complexa ali de novo, aí eu rodei os dois casos com chain_approx none e chain_approx simple, cada um em imagens separadas, vai ter a imagem de contornos para o none e imagem de contornos para o simple, desenhei cada um dos dois. Acho que é mais fácil eu mostrar e depois voltar. Só para a gente visualizar aqui que eu montei duas imagens. Essa imagem aqui que os contornos estão em vermelho é a imagem que foi gerada com o chain_approx none. Enquanto esse chain_approx simple usando essa imagem verde aí com pontos azuis, usando a proposta do chain_approx simple, só que tem uma diferença. Eu pintei de azul os pontos efetivamente armazenados no chain_approx simple. Então, como a gente pode ver, na hora que a gente manda desenhar os contornos, a gente chega na mesma imagem. Só que aí tem uma diferença. Enquanto nesse cara aqui eu precisei armazenar 5.956 pontos, o que é bastante ponto, ou seja, cada ponto XY de todos esses caras, aqui eu só precisei armazenar os 52 pontos de cada canto. Lembrando que rola aquela duplicação, pois se você tiver um contorno pai com contorno filho, o mesmo contorno vai ficar duplicado, então os pontos vão ser duplicados também. Então, acho que fazendo a continha aí deve dar 52, não cheguei a fazer, mas imagino que isso aconteça. Então, aí agora que vocês entenderam, visualizaram, fica mais fácil entender que esse for aqui eu usei para desenhar em azul pontos daquele contorno usando a ideia de chain_approx simple. Então esse for aqui serve para pintar aqueles pontos azuis que determinam os pontos efetivamente, né? E aí eu só contei quantos pontos você tem com uma proposta e com a outra proposta e printei elas aqui na legenda da figura ali da função que eu criei. Então só para a gente ter uma noção do tanto de ponto que você acaba armazenando, muito mesmo. Então é bom você analisar bem para o seu algoritmo, para o seu objetivo, o que você quer fazer aqui. E no mais é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Esse vídeo acabou ficando um pouco técnico, teórico nesses detalhes, é porque ele tem uma parte 2 também, mas eu não quis gravar tudo de uma vez só, senão achei que ia ficar muito. Mas continua aí que na parte 2 eu vou discutir alguns pontos mais avançados sobre essa noção de contornos, agora que a gente já entendeu melhor essa ideia de hierarquia. E é isso, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Manda um pix aí. Obrigado, membros, pelo apoio, por tornar esse trabalho possível. E é isso, nos vemos na próxima. Falou!